Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 10ª videoaula da disciplina de máquinas térmicas. E hoje nós vamos apresentar aqui alguns dispositivos de engenharia operando aí em regime permanente. Dando início então à nossa 10ª aula, eu apresento aqui os dispositivos que nós vamos trabalhar. Tá? Aqui nós temos o exemplo de um bocal, onde a gente tem aí uma diminuição de área, tá, ao longo do escoamento, e um difusor que seria o contrário do bocal. Uma turbina, para geração aí, principalmente de um trabalho de eixo, um compressor, como o próprio nome diz, né, ele comprime o fluido, uma válvula de estrangulamento, tá, muito empregado aí em sistemas de condicionamento de ar, câmara de mistura, tá, para mistura de mais de um fluido, tá, e trocadores de calor, que também tem uma finalidade bastante parecida com uma câmara de mistura. Porém, os fluidos, né, que estão intercambiando aí troca térmica, eles não têm contato físico. Tá? E esses dispositivos, muitos destes, são empregados aí em ciclos de potência a gás e a vapor para a construção aí das nossas usinas térmicas, né, termoelétricas, enfim, para a produção aí de energia elétrica. Começando então com bocais e difusores, né? O bocal ele tem a finalidade de aumentar a velocidade ao longo do escoamento, tá? Então a velocidade de saída ela vai ser muito superior à velocidade de entrada, tá? Tão superior que muitas vezes a velocidade de entrada ela pode ser desprezada. Isso ocorre como? Né? Ocorre em detrimento de uma queda de pressão. Então a gente vai observar uma queda de pressão ao longo do escoamento do fluido. E o difusor seria o contrário. O difusor ele desacelera o escoamento do fluido, né, causando o que? Um aumento da pressão na saída. Tá? Então ele vai ter uma finalidade inversa do bocal. E como é que seria o equacionamento tanto de um bocal quanto de um difusor? Ele é dado pelo princípio de conservação de massa e energia. Pelo princípio de conservação de massa, como nós temos aqui apenas uma entrada e uma saída, tanto para o bocal quanto para o difusor, é necessariamente a taxa de fluxo mássico da entrada deverá ser igual à da saída. Tá? E a nossa expressão geral, definido aí na aula anterior, na aula 9, tá? Para quem perdeu essa aula, eu vou deixar disponível aqui o card desta aula, onde a gente deduziu esta equação geral, tá? Para volume de controle, que é o caso que nós estamos analisando agora, né? É um sistema volume de controle que permite entrada e saída, tanto de massa quanto de energia. E a massa carrega consigo, né, uma entalpia, uma energia cinética e potencial. Tá? Pode carregar, né? Essas três, até essas três. E aqui a nossa equação, tá, geral, ela pode ser simplificada para esses dispositivos. De que forma? A gente desconsidera transferência tanto de calor quanto de trabalho. Tá? Então, aqui nós não temos, desculpe, aqui nós não temos, deixa eu mudar aqui, não temos calor líquido, né, ou taxa de transferência de calor e nem potência. E esse somatório, ele também é desprezado, tá? Por conta de que nós temos apenas uma entrada e uma saída. E esse fluxo mássico, ele passa a se tornar o mesmo. Então, nós temos o mesmo fluxo
né, dos dois lados aqui da expressão. O que a gente pode também desprezar? Energia potencial. A energia potencial ela pode ser desprezada. Então a gente só fica com a variação de entalpia e variação de energia cinética. E na maioria das situações a gente está interessado em resolver qual é a velocidade na saída. Então, colocando aqui em evidência, né, a velocidade na saída, a gente fica com esta expressão, aonde a velocidade na saída é dada pela raiz de 2 vezes a entalpia do ponto 1 menos a entalpia do ponto 2 mais a velocidade de entrada ao quadrado. Com isso a gente consegue determinar então a velocidade na saída. Vamos então aqui agora para um exemplo ilustrativo, tá, desta situação. Exemplo 10.1. Vapor a 0,4 megapascal e 300 graus Celsius entra em um bocal adiabático. Então, lembrando, né, o adiabático seria o quê? Não ocorre transferência de calor com uma velocidade baixa. O que já está dizendo aqui? Que a velocidade na entrada ela é desprezível. E deixa o dispositivo com um título de 90% e 0,2 megapascal. Então, na saída, a gente observa uma condensação desse vapor. Inicialmente a gente tinha vapor, tá? E na saída ele condensa e reduz a pressão. Tá? Então ocorre o quê? Uma redução de pressão e um aumento de velocidade. Seria o que então? Seria um bocal. Eu quero saber a velocidade de saída em metros por segundo. Então a gente vai fazer o equacionamento que a gente viu, né, da velocidade na saída, dada pela variação da entalpia, né, e a velocidade de entrada, que no caso ela é desprezível. Então, o que a gente quer saber desse problema é apenas a variação da entalpia. Tá? E como é que a gente determina a variação da entalpia? Se nós temos vapor, né, vapor d'água, a gente vai utilizar as tabelas de líquido e vapor para saber em que condição está a 0,4 megapascal e 300 graus Celsius. Tá? É muito possível que esteja aí como vapor superaquecido. Mas a gente faz aquelas 3 perguntas, né, conforme a gente aprendeu lá no uso das tabelas termodinâmicas, para determinar qual é a tabela mais adequada. Tá? E depois aqui no estado 2, a gente já sabe que é uma mistura de líquido e vapor, então a gente vai lá na tabela de vapor a 0,2 megapascal para obter as entalpias de líquido saturado e vapor saturado e colocar na equação com o título de 0,9, 90%, para determinar a entalpia da mistura. Então vamos lá. A nossa equação, então simplificada, né, é esta, onde a gente só precisa determinar as entalpias. Então, a 300 graus e na pressão de 0,4 megapascal, a entalpia foi de 3.067,1 kJ por quilo de vapor. Então, no estado 1, a gente já tem o valor da entalpia. No estado 2, para determinar a entalpia 2, a gente vai fazer, então, a determinação por tabela das entalpias de líquido e vapor saturado, colocando aí o título de 0,9. Feito isto, nós chegamos então num valor de entalpia da mistura de 2.486,1 kJ por quilo. Entalpia da saída menor do que a entalpia da entrada. Então, com isso, né, colocando aí na equação aí da velocidade, chegamos aí numa velocidade de saída
de 1.078 metros por segundo. Lembrando que a gente precisa fazer aquela conversão, né, de quilojoule por quilo, equivale a 1.000 metros quadrados por segundo quadrado. Tá? É a nossa conversão para tirar o quilojoule por quilo para metros por segundo no final, né? Que aqui metro quadrado por segundo ao quadrado está dentro da raiz. Saindo da raiz fica metros por segundo. Então está resolvido aí o nosso problema. Vamos para o próximo dispositivo. Tá? O dispositivo é a turbina. Turbina geralmente é empregado para a produção aí de um trabalho, tá? Um trabalho de eixo, promovido pelo quê? Pela passagem, né, de fluido através das pás da turbina. Então a gente tem a espécie de um difusor, né, a espécie de um difusor, e no interior desse difusor nós temos um eixo e ao redor desse eixo nós temos pás, tá? Como se fosse um grande ventilador. Tá? E com a passagem, então, de um fluido, tá? Pela entrada aqui da turbina, ele movimenta, esse fluido movimenta as pás, que movimentam um eixo, e esse eixo, tá, gera aí um trabalho, tá? Um trabalho angular aí, que pode ser acoplado aí em um outro dispositivo, tá? No caso aí que a gente vai ver, vai ser um gerador para produção de energia elétrica. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um trabalho de saída, tá? Geralmente, nós desprezamos taxa de transferência de calor, tá? E também desprezamos energia cinética e potencial. A equação geral é a mesma, tá? Para todos os dispositivos, porém as simplificações tornam as expressões diferentes. Então, no caso da turbina, a gente despreza a taxa de calor, nós temos novamente uma entrada e uma saída, então a taxa de fluxo máximo da entrada é a mesma da saída, então do ponto 1 e do ponto 2 são os mesmos, e como nós temos apenas uma entrada e uma saída, nós não precisamos fazer aí somatórios. E aqui a simplificação da energia cinética e potencial. Tá? Então a gente fica com o quê? Apenas com o trabalho líquido, que é dado apenas da saída. Tá? A gente não tem entrada de trabalho na turbina. Tá? Então o nosso trabalho líquido é relacionado apenas com a saída de trabalho. E a variação das entalpias. Tá? Então, já de forma organizada, geralmente a gente quer saber o quê? A gente quer saber o trabalho, ou no caso aqui, o W ponto, seria a potência de saída da turbina, que é dado pela taxa mássica de fluido e as variações da entalpia da entrada menos da saída. Tá? Aqui já está regularizado, né, a questão do sinal. Tá? A entalpia de entrada sempre vai ser maior do que a entalpia de saída. Então, esse trabalho de saída, ele vai ser sempre positivo, certo? Tá? Por que a entalpia da entrada é maior? Porque o meu fluido na entrada ele está energeticamente maior, né? E na saída ele transferiu a sua energia para a movimentação das pás, né? Para uma transferência aí de energia mecânica. A energia térmica que nós tínhamos na entrada, ela foi convertida uma parcela em energia mecânica, né? Para movimentação das pás. Então vamos agora novamente para mais um exemplo prático, agora utilizando o conceito aí da turbina. Exemplo 10.2. Ar a alta pressão e a 1300 Kelvin
escoa em uma turbina a gás de uma aeronave em regime estacionário e sai a 660 Kelvin por um processo adiabático. Calcule o trabalho realizado por unidade de massa de ar que escoa através da turbina quando são utilizados valores tabelados de entalpia, é utilizado o Cp médio na temperatura média e é utilizado Cp a 300 Kelvin. Então aqui a gente tem vários exercícios, né, para a gente relembrar o que a gente viu aí em aulas anteriores. Tá? Um deles é fazer cálculos de entalpia utilizando diferentes métodos de cálculo de Cp, né, de calor específico, tá? Que no caso B é usar o Cp médio. Então a gente vai fazer o que? Uma média das temperaturas de 660 e 1300 e ir na tabela, né, do valor referido aqui da média e pegar o valor do Cp médio. E utilizando um Cp a 300 Kelvin, tá, que pode estar aí mais longe aí do valor médio, tá, uma vez que a temperatura é muito superior, é o dobro, né, a temperatura de saída, até mesmo a menor, né, ela é o dobro aqui do valor do pegado da tabela, né, de 300 Kelvin. E a outra utilizando os valores mesmo de entalpia para o ar, né, a 1300 Kelvin e a 660 Kelvin. Não se preocupem com esse termo, tá? Uma turbina a gás. A gente vai entrar em mais detalhes nos ciclos de potência a gás. Para nós, no momento, o que é interessante é saber o conceito do que seria uma turbina e qual é a equação geral desta turbina. Tá? E para que a gente vai utilizar ela, né? Para determinação aí de trabalho, que é o que a gente quer saber. Então, novamente, a gente precisa saber aqui as entalpias da entrada e da saída para a determinação desse trabalho, ou da potência. Então, vamos começar aqui com os valores que a gente consegue obter de forma tabelada. Vamos ver como é que foi iniciado aqui, né? Pela letra A, utilizando os valores de entalpia tabelada. Aqui eu estou apresentando novamente a equação geral, né? Que ela é regida pelo princípio de conservação de massa, né? Ou seja, os fluxos de entrada e saída são os mesmos. E a nossa expressão, que seria de potência, ela passa a ser trabalho, tá? Porque não foi informada a quantidade de ar. Então a gente vai determinar um trabalho, uma quantidade de energia por quilo, tá? E a gente faz essa conversão dividindo, né, aqui na potência o fluxo máximo, o m ponto, tá? Então vamos agora descobrir quais são as entalpias. Usando a tabela A17, né, que se refere às propriedades do ar, do livro de termodinâmica do Cengel, a gente tem na temperatura de 1300 Kelvin a entalpia de 1395,97 kJ por quilo. E na temperatura 2, a entalpia de 670,47 kJ por quilo. O nosso trabalho, então, de saída foi de 725,5 kJ por quilo. Tá? Então, essa é a quantidade de trabalho, tá, produzida para cada quilo de ar. Agora, usando a tabela A2B, também do livro do Cengel, cuja temperatura média, né, a média de 1360 e 660 foi 980 Kelvin, a gente tem aí um Cp médio de 1,138 kJ por quilograma Kelvin. Então, a variação da entalpia pode ser calculado por Cp vezes a diferença da temperatura, né, de entrada e de saída. E o valor é uma média, né? Foi muito próximo do valor aqui mais real, né?
cujos valores a gente pegou exatamente, né, nas faixas de 1.300 e 660, tá? Mas ficaram muito próximos. Agora vamos para a situação C, onde a gente pega um CP médio a 300 Kelvin, né? Qual o valor que nós vamos ter? Então, usando aí o CP a 300 Kelvin, a gente ficou aí com um valor de trabalho de 643,2. Ou seja, um valor subestimado, né? Do valor real aqui, ó, 725,5. Aqui é um valor com uma diferença bem significativa, né? 725, 643, né? Uma diferença bastante significativa. Isso mostra que a gente precisa ter um critério, né? Quando a gente for escolher qual tipo de método de cálculo para variação de entalpia a gente vai fazer, né? Se é usando um CP médio, se é um CP da temperatura média, né? Um CP a 300 Kelvin, então a gente tem que ter um certo critério. Vamos agora então para o conceito, né, do que seriam aí compressores e ventiladores também, que têm o mesmo princípio aí de equacionamento. No caso do compressor, a gente já imagina como um bocal, né? Para a turbina, a gente imaginava como um difusor. Aqui a gente imagina como um bocal, aonde tem também um eixo e pás. Então a área de escoamento ela vai mudando de acordo, né, com a passagem, né, por esse dispositivo, né, com o objetivo de quê? Com o objetivo de redução de área, né, e aumento aí de pressão, né, ou de compressão do fluido. Diferente da turbina, o compressor, para ele funcionar, para ele se movimentar, ele exige aqui uma potência de entrada, né, ou um trabalho aqui de entrada para movimentar o eixo. Então não é o fluido que vai movimentar o eixo, né, e sim um trabalho externo, tá, ao nosso volume de controle que vai movimentar esse eixo, promovendo a compressão desse fluido. Então, essa é uma das grandes diferenças aí entre compressor e turbina. Na turbina a gente tinha um trabalho de saída e no compressor a gente tem um trabalho de entrada. As simplificações são as mesmas, né? A gente simplifica aí transferência de calor, né? A gente não considera taxa de transferência de calor, nós temos apenas uma entrada e uma saída, despreza a energia cinética e potencial, e a gente chega aí num equacionamento parecido aí ao que a gente viu para a turbina, porém ao contrário, até mesmo as entalpias, né? Que no caso da turbina a entalpia de entrada era maior, aqui agora a entalpia maior é a de saída, tá? Então, energeticamente falando, meu fluido ganhou energia no final e não perdeu. Então, novamente com as nossas simplificações, né, a gente vai simplificar taxa de calor, várias entradas e várias saídas, energias cinéticas e energias potenciais. E o nosso trabalho líquido, a potência líquida, é dado apenas pela potência de entrada. Então, fazendo essas simplificações, a nossa expressão geral para determinação então de qual é a potência necessária para o funcionamento desse compressor é dado pela taxa de escoamento do fluido e a variação da entalpia da saída menos da entrada. Se nós quisermos determinar o trabalho em vez da potência, a gente vai dividir aí, né, vamos colocar esse M ponto aqui dividindo e a gente obtém então nosso trabalho em vez de potência. Um exemplo prático, então, de um compressor, exemplo 10.3. Gás nitrogênio é comprimido em regime estacionário por um processo adiabático a 0,1 MPa e 25 graus Celsius.
Durante o processo de compressão, a temperatura atinge 125 graus Celsius. Se a taxa de escoamento de massa é de 0,2 kg por segundo, determine o trabalho realizado sobre o nitrogênio em quilowatts. Tá? Eu quero saber, então, a potência, no caso, né? Pelas nossas considerações, né, a gente considera o princípio de conservação de massa, então os fluxos da entrada e da saída são os mesmos, e a nossa equação geral para a determinação, então, dessa potência é a taxa que nós já temos, né, que é de 0,2 kg por segundo, e variação de entalpia que nós precisamos aí determinar. O nosso gás é o gás nitrogênio, é um processo adiabático, tá? Sem transferência de calor. Não significa que o meu fluido ele não ganhe energia. Ele vai ganhar energia durante a compressão. Até é mostrado aqui, né? A temperatura inicial é de 25 e ele atinge 125 graus. Mas não é uma energia transferida da vizinhança para o meu sistema, é dentro do sistema. A compressão promoveu um aumento do grau de agitação das moléculas, que promoveu aí um aumento da energia interna. 0,1 megapascal e 25 graus Celsius. Como é que a gente determina, então, a nossa entalpia da entrada e entalpia da saída? Uma forma de determinar é por CP. Né? A gente pode pegar aí um CP médio, tá? Ou um CP com valor constante a 300 Kelvin. No caso aqui da resolução do problema, pegou-se aí um CP a 300 Kelvin lá da tabela A2. Tá? Como nós tínhamos variação de temperatura, foi simples, né? Determinar então a variação da entalpia por CP, ΔT. Tá? Então, pegando tabelado, o CP do nitrogênio, 1,039 kJ por quilograma Kelvin, variação da temperatura. Chegamos aqui num trabalho específico, né, de 1.103,9 kJ por quilo. Como foi informado a taxa, né, de fluido, a gente vai multiplicar então esse trabalho pela taxa que foi dada, de 0,2 kg por segundo, para determinar então a potência de entrada. Potência essa no valor de 20,78 kW. Então é isso que precisa fornecer de energia para o compressor entrar em operação, nessas condições. Vamos agora para o nosso próximo dispositivo, que seriam válvulas de estrangulamento. Tá? A gente pode promover o funcionamento desse dispositivo utilizando sim uma válvula, né, numa tubulação, onde a gente regula a abertura dessa válvula, tá? Ou utilizando um tampão poroso, tá? Para promover aí uma desaceleração aqui do meu fluido. Tá? Esse aqui também vai promover uma desaceleração do fluido. Ou utilizando aí também um tubo capilar para promover a desaceleração. E o que nós vamos observar são nas saídas, né? O que ocorre, que efeitos que ocorrem após a passagem, tá, do fluido por estas seções. O que vai se observar? Primeiramente, o que a gente vai desconsiderar da nossa equação geral? Tá? Várias coisas a gente vai desconsiderar. Não ocorre taxa de transferência de calor, não ocorre trabalho ou potência, nós temos apenas uma entrada e uma saída, desprezamos energia cinética que possa ter e energia potencial.
tá? Então, o que a gente observa? Pelo princípio de conservação de massa, a taxa de escoamento de fluido na entrada é a mesma da saída. Então, o M.1 é igual ao M.2. Tá? Então, isto também é simplificado. Então, a gente fica, no final das contas, que a entalpia da entrada é igual à entalpia da saída. Então, o que pode variar aí no caso? Né? O que acontece? Tá? Sabendo que esse dispositivo, uma vez que as entalpias da entrada e saída são as mesmas, esse dispositivo passa a se chamar como um dispositivo isentálpico, que não tem variação aí de entalpia. Bom, a gente precisa lembrar lá das aulas anteriores do conceito da entalpia. O que seria a entalpia? A entalpia nada mais é do que a soma da energia interna mais o trabalho de escoamento, PV. Então, pode variar, né, tanto a energia interna quanto o trabalho de escoamento. Tá? Agora, a igualdade ela deve permanecer constante. Né? Se houver variação, por exemplo, da saída de energia interna, tanto para mais quanto para menos, eu preciso também variar a pressão de escoamento, né, o trabalho de escoamento, compensando uma mesma variação do outro lado da equação, do outro lado do termo, porque tem que ser igual, os dois lados da equação tem que dar sempre o mesmo resultado. Tá? Então, é um dispositivo que passa a se chamar dispositivo isentálpico, quando não se observa a variação de entalpia, e o que pode variar é energia interna e pressão de escoamento, né? Ou trabalho de escoamento, energia de escoamento, que pode ser o quê? Variação de pressão e variação de volume específico, tá? Para se manter o quê? Sempre constante, né? Essas igualdades, tá? Dos dois lados da equação. Tá? Então, é um exemplo que está dito aqui, né? Se a energia de escoamento aumenta durante o processo, né? Ou seja, a energia aumenta na saída, ela faz em detrimento da energia interna. Tá? Então, a energia interna da saída, ela precisa diminuir. Tá? E essa diminuição, ela vem acompanhada por uma queda da temperatura. Então, esse dispositivo ele se torna muito interessante nos sistemas de condicionamento de ar, onde a gente quer observar aí uma redução significativa da temperatura do meu fluido de trabalho, que no caso é o meu fluido refrigerante. Então, o que vai promover a queda da temperatura do fluido de trabalho num sistema de condicionamento de ar é a passagem desse fluido por uma válvula de estrangulamento, tá? Que vai vir acompanhado aí por uma diminuição de energia interna e diminuição da temperatura. E depois a gente vai entrar mais a fundo, né, nos sistemas de refrigeração para mostrar como é que funciona então esses condicionadores de ar, tá? Que vão fazer uma troca térmica com o ambiente, diminuindo então a energia interna do ambiente por meio de transferências térmicas. E o que acontece com um gás, né? Quando um gás ideal ele é estrangulado? Uma vez que a variação da entalpia ela é igual a zero. Se a gente for determinar a variação da entalpia por Cp ΔT, né, integrando, ela também tem que dar zero. Então, significa o quê? Que para esse resultado de Cp ΔT der zero, a temperatura da entrada e a da saída elas não variam. Então, quando um gás ideal ele passa por esse dispositivo, a temperatura ela não muda. Tá? Como se fosse aí um sistema aí isotérmico, onde não se observa a variação de temperatura. Vamos então agora para o exemplo 10.4,
que também é um exemplo aí de aplicação de uma válvula de estrangulamento. Uma maneira de determinar o título de um vapor é estrangular o vapor a uma pressão suficientemente baixa para que ela exista como um vapor superaquecido. Vapor a 0,4 MPa é estrangulado até 0,1 MPa e a 100 graus Celsius. Determine o título do vapor a 0,4 MPa. Bom, esses dispositivos, né, dispositivo de estrangulamento, né, aonde a gente observa aqui, ó, nesse caso, uma redução de área, né, uma redução de passagem, uma restrição, tá, para promover aí uma perturbação aí na energia interna, na pressão ou no volume específico. Eles também podem ser muito empregados aí para determinação de títulos de vapor, tá? Então, como é que a gente determina um título que a gente não saiba? É estrangulando, né, este vapor, né, nesse dispositivo. Então, como é que a gente vai determinar? Vapor a 0,4 MPa. Então, a gente tem aqui na entrada vapor. Então, ele tem aí um título, que a gente não sabe. E a pressão é de 0,4. Tá? Então, a informação que a gente tem é que é uma mistura de líquido e vapor a 0,4 MPa. Tá? Só que nós não sabemos ainda como determinar o título. Só que na saída nós temos duas informações cruciais. Tá? Uma de que é um vapor superaquecido, tá? E outra, na verdade, três informações, né? E outra de que a pressão é de 0,1. Então, na saída aqui a gente observa uma queda de pressão. Tá? A entalpia, lembre que a entalpia do ponto 1 tem que ser igual à entalpia do ponto 2. Agora, não necessariamente pressão e temperatura. Tá? No ponto 2, então, a pressão cai, né, para 0,1 MPa e a temperatura é de 100 graus. Então, na tabela de vapor superaquecido, a gente consegue determinar a entalpia do ponto 2. E essa entalpia do ponto 2 é a mesma da entalpia do ponto 1. Então, a gente sabe qual é a entalpia desta mistura de líquido e vapor. Sabendo qual é a entalpia da mistura, a gente consegue determinar o título através daquela equação geral, tá? Isolando o título da equação. Tá? Então, vamos lá. Temperatura 2, né, do vapor superaquecido, pressão 2, a gente chega então na nossa entalpia de 2.675,8. Uma vez que H1 é igual a H2, né, a gente consegue, né, determinar o que a gente quer, né, o título, fazendo, né, colocando, isolando, né, então o título, fazendo esta nova equação, sendo que a gente tem a entalpia agora do ponto 1, que é igual ao do ponto 2. E as outras informações que a gente precisa, a entalpia do líquido saturado, a gente tem, que é a informação tabelada, a 0,4 MPa, e a entalpia de vaporização, né, ou a diferença da entalpia do vapor e do líquido, também é tabelada, e, né, o valor aí de pressão de 0,4 MPa, e a gente consegue então determinar o nosso título. Então, antes de passar na válvula de estrangulamento, a gente tinha uma mistura de líquido e vapor com um título de 97%, né? Quase vapor saturado, né? Mas 3% aí era líquido, né? Era condensado.
Vamos agora para o próximo dispositivo, que seria as câmeras de mistura. Tá? Esse dispositivo é muito, para nós é muito visível, né? Muito visual aí nos sistemas que a gente tem aí de chuveiros, né? Principalmente aqueles chuveiros que operam com aquecimento a gás, né? Onde a gente tem aqui uma mistura de água quente, oriunda desse aquecedor, e outra de água fria, tá? Para promover aí uma temperatura mais agradável aí para o banho. Então a gente tem aí uma conexão, né, que é uma conexão de mistura, tá? Então seria esse dispositivo aqui, ó, de mistura, que no exemplo, né, de um fluido quente para um fluido frio para chegar numa temperatura agradável aqui na saída. Tá? Então as câmeras de mistura, elas, como o próprio nome diz, elas misturam dois ou mais fluidos. Tá? Então a gente pode ter aí duas entradas ou mais, tá? E a gente observa geralmente uma saída. O que a gente precisa retomar aqui nessa câmara de mistura? O princípio de conservação de massa. Independente das quantidades de entradas e saídas, né, a quantidade total de entrada tem que ser igual à quantidade total de saída. Tá? Então, aquele somatório dos fluxos mássicos que entram tem que ser igual ao somatório dos fluxos mássicos que saem. Então, é apenas isso que a gente precisa observar desse dispositivo. Dito isto, vamos então para um exemplo de aplicação dessa câmara de mistura. Exemplo 10.5. Vapor a 0,2 MPa e 300 graus Celsius entra em uma câmara de mistura e mistura-se com água fria a 20 graus e 0,2 MPa para produzir 20 kg por segundo de água líquida saturada. Quais são as taxas de fluxo de água fria e vapor necessárias para produzir a quantidade desejada de água líquida saturada? Bom, uma coisa importante dessa câmara de mistura é que, independente das condições de temperatura dos meus fluidos e das fases com que eles possam se encontrar, que no caso aqui a gente tem líquido e aqui a gente tem vapor, as pressões têm que ser iguais. Tá? Eles têm que entrar nessa câmara na mesma pressão. Senão vai ocorrer o que? Uma sobrepressão, né, nessas entradas. Então, as pressões têm que ser iguais, que no caso, a pressão do vapor é 0,2 MPa e a do líquido também vai ser 0,2 MPa. O vapor, ele entra a 300 graus Celsius. Tá? E o líquido, a água líquida, né, entra a 20 graus Celsius. Então, se observa uma diferença bastante significativa aí das temperaturas. E no final, o que nós queremos, tá, é produzir água a 20 kg por segundo, líquida saturada. Tá? Então, lá naquela tabela, né, onde a gente tem os diagramas, a gente quer produzir líquido saturado na pressão aí de 0,2 megapascal. A pressão não muda também. Então a gente vai fazer aí um balanço de conservação de massa e de energia. O balanço de conservação de massa, a taxa do ponto 1 mais a taxa do ponto 2 tem que ser igual à taxa do ponto 3. Aqui então a gente tem o balanço de conservação de energia, que também é dado pelo somatório tanto das taxas mássicas quanto das entalpias. E o que a gente precisa determinar são as entalpias de todas as correntes.
Tá? Então, a entalpia do ponto 1, na temperatura de 300 graus e 0,2 megapascal, tá? Tem valor de 3.072,1 kJ por quilo. Tá? Certamente é um vapor superaquecido. A do líquido, a 20 graus e 0,2, tá? Ele é um líquido certamente comprimido, aonde a gente vai pegar o quê? Vai pegar uma aproximação aí da entalpia do líquido saturado a 20 graus, que é de 83,91. A entalpia do ponto 3, ela diz o quê? A pressão de 0,2 megapascal e eu estou exatamente na linha de líquido saturado. Então eu vou pegar, tá, a entalpia do líquido saturado a 0,2 megapascal, que é 504,7 kJ por quilo. E consigo determinar aí a taxa do ponto 1, né, do vapor. Fazendo todas as substituições, eu chego aí no valor de 2,82 kg por segundo. E aquela primeira equação que a gente isolou, né, no início desse exercício, a taxa do ponto 2 nada mais é do que a taxa do ponto 3 menos a taxa do ponto 1, 17,18. E reparem que o somatório da taxa 2 e da taxa 1 tem que dar o mesmo da taxa do ponto 3, que é de 20 kg por segundo. Então, essas câmeras de mistura nada mais é do que um simples balanço aí de energia e de massa. Trocadores de calor, tá? É um outro dispositivo aí bastante empregado aí em máquinas térmicas. São dispositivos cujas entradas e saídas de fluidos elas não dependem um do outro, tá? Ou seja, a passagem de um fluido aqui no desenho, né, de um fluido A, não tem nenhuma conexão com o fluido B. Então eu posso utilizar fluidos diferentes para promover o quê? Para promover uma troca térmica, sem contato direto, apenas o contato que se tem através da superfície do dispositivo, né, das tubulações, das conexões. Tá? Não tem um contato direto como a gente observou aí nas câmeras de mistura. E geralmente a gente utiliza para promover o quê? Uma transferência de calor, seja para aquecer ou seja para resfriar. No caso aqui desse exemplo, né, eu tenho um fluido B entrando a 70 graus, que vai promover uma troca térmica com o fluido A a 20 graus. O fluido A vai observar um aumento de temperatura para 50, enquanto o fluido B, na saída desse trocador, vai ter uma queda de 35 graus. Então ocorre um equilíbrio, tá? Ocorre um equilíbrio aí de trocas térmicas. Então eu vou ter também um balanço de energia, né, de todas as entradas e todas as saídas, né? Então, ou seja, os valores energéticos das entradas têm que ser os mesmos das saídas, tá? Esse é o nosso balanço, tá? É um pouquinho diferente da mistura do dispositivo de câmera de mistura, mas é um balanço bastante semelhante, tá? A forma de se calcular. Exemplo, então, 10.6. Área aquecida em um trocador de calor de água quente. A água entra no dispositivo a 45 graus e experimenta uma queda de 20 na temperatura. À medida que o ar passa através do trocador de calor, a sua temperatura é aumentada em 25. Determine a razão do fluxo de massa de ar e de água. Então eu tenho aqui no desenho uma entrada de água por esta tubulação, que vai observar o quê? Uma queda de temperatura. Ele entra a 45 e observa uma queda de 20 graus.
né? Então ele vai aí para 25. E o ar, ele não diz qual é a temperatura de entrada, mas ele observa aí um aumento de 25 graus. Tá? Então, na saída, ganha um plus de temperatura de 25 graus, que a gente não sabe aí qual é a temperatura de entrada. Tá? Então, a gente vai fazer um balanço, tá? Para determinação do quê? O que a gente quer? Determine a razão do fluxo de massa, de ar e de água. Tá? Então, a gente vai querer saber aí a razão dos fluxos, né? O M ponto do ar e o M ponto da água. Tá? Para o ar, né, que relações que a gente utiliza? Relações de gás ideal. E para a água a gente vai utilizar as tabelas de vapor ou líquido, né, saturado. Conservação de massa. Então a gente coloca todas as entradas de um lado e todas as saídas do outro. Entrada, a gente tem entrada de ar no ponto 1 e entrada de água no ponto 1. Né? O 1 significa entradas, tá? E o 2 as saídas. Saída de ar mais a saída de água. Então, este equilíbrio tem que se manter. Tá? E o que a gente tem aqui de igualdade? Tanto os fluxos de ar quanto os de água tem que ser, entre eles, né, tem que ser o mesmo, né, dos pontos de entrada e saída. Então, o fluxo de ar na entrada tem que ser o mesmo da saída. Então, a gente tem só apenas um fluxo de ar. E o fluxo de água da entrada é igual ao da saída, e apenas um fluxo de ar. Tá? Que é um dispositivo que tem uma entrada e uma saída individualmente, né, de cada fluido. E o que a gente quer saber, então, é a razão entre esses dois fluxos. Balanço de energia. Novamente, a gente faz um balanço de todas as entradas e saídas, colocando agora os termos de entalpia. E a gente cria já a razão que a gente quer determinar. Assumindo que o ar tem Cp constante a 300 Kelvin, Cp do ar de 1,005. A gente não precisa saber qual é a temperatura do início, né? Que a gente não tem a temperatura de entrada do ar. A gente precisa saber apenas a variação da temperatura. Utilizando a abordagem do fluido incompressível para a água, a gente pode também calcular a variação da entalpia da água pelo Cp, considerando um fluido incompressível. Tá? É uma das formas aí também de se calcular, porque a gente tem variações de temperatura, tá? que aqui no caso é a entalpia, que vai ser substituído por Cp ΔT, tá? Tanto do ar quanto da água, tá? E calcula aí o problema. Tá? Então, fazendo as substituições, a queda da temperatura da água foi de 20 Kelvin e a do ar foi de 25. Tá? E a gente observa, então, uma razão, né, de fluxo de ar e de água de 3,33. A gente poderia estar calculando, resolvendo esse problema também de outras maneiras, né, fazendo individualmente o que se observa, por exemplo, para o ar e para a água. Né? O balanço de energia do ar é o quê? É o fluxo do ar na entrada, vezes a entalpia na entrada, mais uma quantidade de taxa de transferência de calor que está entrando, né? E isso é igual ao fluxo do ar na saída vezes a entalpia da saída. E o da água é o contrário, né? É a taxa da água vezes a entalpia da água na entrada, que tem que ser igual à quantidade transferida de calor que sai. Então, essas quantidades de calor aqui que entra no ar e que sai da água são as mesmas. Aí a gente consegue resolver também o problema desta maneira. Tá? Eu sugiro que vocês tentem calcular aí, né, esta nova maneira aí de resolver o problema.
A gente tem aí também a análise do escoamento em tubos e dutos, né, livres, né, sem nenhum tipo de dispositivo, né, apenas a análise do escoamento, tá? Porque a gente pode observar aí transferências, né? Se eu tiver, por exemplo, um fluido a uma alta temperatura, que sai de uma caldeira e vai para uma turbina, e essa distância entre esses dois dispositivos é muito longa, né, e ela escoa por uma tubulação, que ela não esteja bem isolada, essa tubulação, a gente tem perdas de calor, né, ao longo do escoamento desse fluido. Tá? Então a gente pode ter uma quantidade de calor que esteja sendo perdida. Né? Então a gente pode estar determinando também essas quantidades de calor, que é o exemplo que a gente vai observar aí agora, né? Exemplo 10.7. Em uma usina de vapor, o vapor deixa uma caldeira a 3 megapascal e 600 graus Celsius e entra em uma turbina a 2 megapascal e 500 graus Celsius. Determine a transferência de calor do vapor por quilograma de massa que escoa no tubo na linha entre a caldeira e a turbina. Então é isso, né? Eu promovi aqui, ó, na caldeira um vapor superaquecido a 3 megapascal e 600, e esse vapor, até chegar na turbina, ele observou aí o quê? Uma queda de pressão e de temperatura, tá? Por conta dessa perda, por conta dessa transferência de calor. E é isso que a gente quer determinar, tá? Então, como é que a gente vai determinar? Novamente por balanço de energia, tá? Onde a gente tem que a energia na entrada tem que ser igual à da saída. E a gente tem ainda na saída uma quantidade de calor que sai, tá? Para colocar dentro do balanço. Então, é o que está dito aqui. A taxa do ponto 1 vezes a entalpia tem que ser igual à taxa do ponto 2 vezes a entalpia, mais a quantidade de calor que sai. Então, a gente vai isolar aqui, ó, essa quantidade de calor que sai para determinar. Como a gente não tem a quantidade de matéria, a gente vai dividir, né, essa taxa de transferência de calor pela taxa mássica para determinar a quantidade de calor por quilo. Então, o que a gente precisa fazer aqui é a determinação das entalpias. A gente tem a entalpia do ponto 1, que a gente obtém aí das tabelas de vapor, né, na temperatura de 603 megapascal. E a entalpia do ponto 2, que também usa as entalpias aí de vapor superaquecido, só que na temperatura de 500 e de 2 megapascal. E determina, então, uma quantidade de calor, né, que ela é perdida para cada quilo de vapor, né, 214,5 kJ por quilo. Próximo exemplo, né, eu posso ter também um duto, né, convergindo ao longo do escoamento, que também pode ter aí uma observação de transferência de calor, né, tanto calor entrando ou calor saindo. Vamos então para esse exemplo prático. Ar a 100 graus Celsius e 0,15 megapascal e 40 metros por segundo escoa através de um duto convergente. Tá? Então a gente tem aqui um bocal, né? A uma taxa de 0,2 kg por segundo. Tá? Então a taxa de entrada vai ser igual à taxa de saída, 0,2 kg por segundo. O ar deixa o duto a 0,1 megapascal e 113,6 metros por segundo. Tá? Lembrando que um bocal, né, tem objetivo de aumentar a velocidade de escoamento, que é o que aconteceu, né? Entrada de 40 metros por segundo e saída de 113,6, em detrimento de uma queda de pressão. A pressão da entrada 0,15 e a pressão da saída 0,1. A razão de área de entrada e saída é de 0,5. Tá? Então, tem uma razão de entrada e saída de 0,5.
Determine a taxa necessária de transferência de calor para o ar quando nenhum trabalho é realizado pelo ar. Então, quero saber a quantidade transferida de calor aqui para dentro desse tubo, tá? Para dentro desse duto, por meio de um balanço. A gente tem aqui as considerações da energia cinética, né? A gente tem aqui, então, as velocidades para considerar. Temos a taxa de escoamento do fluido de 0,2 kg/s. Temos informação de área, tá? Que a gente pode estar fazendo aí uma conservação de massa para determinar o que a gente queira, né? No caso, a gente tem a área de razão, né, de área de 0,5. A gente pode estar determinando o volume específico desse fluido, tá? Então, vamos ver como é que a gente determinou a taxa de transferência de calor. A gente utilizou, então, a equação geral, tá, daquele bocal, né? Porém, considerando agora uma quantidade de calor que entra, uma quantidade de taxa de entrada, tá? Então, a única diferença é que foi adicionado aqui na expressão do bocal essa taxa de transferência de calor, que é o que a gente quer determinar. Que é dada pelo quê? Pela taxa de escoamento do fluido, que foi dada, variação de entalpia, que no caso nós não temos, tá? E variações de velocidade, que é a situação que nós temos. A razão de área, tá? Ela foi empregada aqui, então, no nosso princípio de conservação de massa, aonde a velocidade 1, a área 1, e o inverso do 1 sobre volume específico é igual à velocidade 2, área 2, e 1 sobre volume específico no ponto 2. A gente utilizou esta igualdade de equação de estado para determinar o que a gente não tinha, né? A temperatura do ponto 2. A gente tinha a temperatura do ponto 1. Deixa eu voltar aqui. A gente tinha a temperatura do ponto 1 e não a temperatura do ponto 2. Por quê? Sabendo a temperatura do ponto 2 e pegando o valor de calor específico constante, a gente sabe a variação da entalpia. Tá? Então, é uma das formas aí de se calcular a variação da entalpia, determinando a temperatura da saída, usando a informação da razão de área de entrada e saída. Tá? Então, usando a razão de área da entrada e da saída, de 0,5, observando aqui as informações de variação de pressão e de velocidade, a gente chega aí numa temperatura de saída de 353,1 Kelvin. E com isso a gente substitui a entalpia, a variação de entalpia, por Cp ΔT. Tá? E no final a gente chega então com os cálculos, tá? Com as suas devidas modificações, né, de equações, né, para surgir aí tudo equalizado, né, o que a gente tem em metros por segundo, tá? E fica metros quadrado por segundo ao quadrado aqui na velocidade cinética, né, energia cinética. E a gente chega num valor de menos 2,87 kJ por segundo, quantidade de taxa de calor, que no caso não seria entrando, tá? Como já está especificado, né, que é uma entrada e o valor deu negativo, significa que a nossa suposição com relação à direção da transferência de calor ela foi errada. Então, na verdade, o calor está sendo deixado no duto, tá? Não está entrando no duto, está deixando. Então, esse sinal ele significa isso. E qual é a quantidade? 2,87 kW. E o que aconteceria se a gente tivesse uma bomba, né, para fazer o escoamento de líquidos?
Tá? A bomba, a gente vai ver que ela é empregada aí numa máquina térmica para promover o escoamento de um líquido e também para pressurizar esse fluido. Então, o que a gente tem agora a considerar na nossa equação geral quando a gente tem uma seção contendo uma bomba? A gente precisa considerar agora o trabalho que entra, tá, para essa bomba funcionar. Tá? Então, essa bomba ela opera através de uma entrada de energia para dentro do sistema, né, para dentro do volume de controle. A gente pode estar desprezando calor, né, a gente pode estar desprezando aí energias cinética, tá? E em algumas situações energia potencial também, né, se essa diferença potencial é baixa, tá? E a gente fica apenas então com a quantidade de trabalho e variação da entalpia, tá? Que é dada aí por variação da energia interna mais pressão de escoamento, né? Ou energia de escoamento na saída e na entrada. Uma vez que esse dispositivo ali também ele é isotérmico, energia interna também ela não é observada. E como é um fluido incompressível, o volume específico da entrada é igual ao da saída. Então a gente observa uma variação de pressão, tá, ao longo da passagem por esta bomba. Fazendo então esta simplificação, a determinação da potência que precisa ser fornecida para essa bomba é dada pela taxa de escoamento do fluido, que ela é a mesma da entrada e a da saída, o volume específico, né, e a diferença aí das pressões da saída e da entrada. Tá? Então ela vai ser bastante utilizada para nós, né, daqui para frente, né, esse conceito aí de potência da bomba. E o que seria se a gente aplicasse um balanço de energia desconsiderando o trabalho da bomba? Tá? Se a gente desconsiderar o trabalho da bomba, a gente tem esta expressão geral, agora considerando energias cinéticas e potencial, aonde a gente chega numa equação final conhecida aí como equação de Bernoulli, aonde a gente tem o quê? Igualdades das energias cinética na entrada e na saída, potencial na entrada e na saída e energia de escoamento. A gente chega aí numa igualdade de energias mecânicas, que a gente chama aí, na entrada e na saída. Então a gente consegue determinar qual é a pressão, qual é a velocidade cinética, qual é a altura potencial, por meio desta igualdade, por essa relação de igualdade. Tá? Porém, ela é válida apenas para um fluido incompressível, sem atrito, através de um tubo. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.